O tema que eu vou trazer aqui é sobre o dízimo. E quando o nosso pastor ele tem falado a respeito desse tema, eu confesso para os irmãos que, assim que eu entrei no ministério, eu me sentia constrangido com relação ao dízimo, não pelo jeito que o pastor falava e nem da maneira que ele ensinava, mas eu me sentia incomodado do porquê eu dizimava e não via as bênçãos que a Bíblia tinha como promessa se cumprisse na minha vida. Muitas pessoas na internet, como algumas pessoas que eu vou citar aqui, como o Rubens, o Caio Fábio, se eu não me engano, o Dr. Pedrosa também, eles incentivam e trabalham 80% do sermão deles em combater o dízimo, dizendo que o dízimo é algo da lei, não deve ser mais praticada na dispensação da graça. Eu trouxe aqui uma passagem bíblica aonde desmente a versão deles e tanto de outros que também dizem que o dízimo é um mandamento da lei e não mais da graça, e nós vamos desenvolver esse assunto aqui. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas, muitos cristãos desigrejados, eles têm levado adiante essa visão dessas pessoas porque elas ficaram traumatizadas da igreja que elas vieram. Muitos de nós aqui também já passamos por igrejas que distorceram o mandamento do dízimo. Criaram tanto o trízimo, onde a pessoa tem que dar 30% do rendimento dela, com promessas de que Deus iria abençoar o triplo daquilo que Ele prometeu na palavra dele. Então, essas pessoas ficam traumatizadas achando que o dízimo não deve ser mais devolvido conforme a Bíblia ela explica, tá? Então, a gente vai ler aqui em Gênesis, no capítulo 14, no verso 18. Bem, essa passagem acredito que os irmãos já tenham conhecimento, mas só para colocar esse ponto de vista que eu trouxe aqui para a gente refletir. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Bom, aqui a gente percebe que a lei ainda não foi dada para o povo hebreu através de Moisés. Moisés vem logo após Abraão. Então, muitas desculpas e muitos argumentos surgem na internet de que o dízimo ele faz parte da lei, já é quebrado logo aqui. Porque o fundamento da lei não foi em Abraão, foi em Moisés. E aqui, irmãos, a gente vai descobrir no desenvolver do assunto que Jesus Cristo, pelo menos no meu ponto de vista, aí vou passar para os irmãos e quem quiser argumentar algo contrário pode ficar à vontade, que Jesus Cristo cobrou o dízimo aqui no Antigo Testamento. Exatamente o que eu consegui detectar, que Jesus Cristo ele cobrou o dízimo, não uma forma de cobrança, que cobrança vem no linguajar de pagar na marra, mas nós vemos aqui que Abraão, por gratidão, ele devolveu o dízimo, né? Aqui Melquisedeque não pediu, né? Não obrigou e nem ordenou que Abraão desse o dízimo, mas sim Abraão, pelo espontâneo desejo dele de servir,
do agrado que ele teve, ele devolveu o dízimo. Aqui, no caso, no versículo, especificamente no versículo 22, não, perdão, no versículo 22 não, no versículo 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo que deu a Abraão o dízimo. Muitas das vezes, irmãos, a gente não consegue ver o resultado que o dízimo traz nas nossas vidas, porque a gente dá como obrigação. A gente dá ou como obrigação, ou como se o dízimo ele fosse um peso na nossa vida. E é disso que eu estou falando, que eu me sentia constrangido quando o nosso pastor ele ensinava o dízimo para a gente. O dízimo, na verdade, Deus, quando ele implantou o dízimo, ele não implantou o dízimo como um jugo nas nossas costas. Ele não colocou o dízimo como um peso, mas ele colocou o dízimo em nosso favor. Até aquilo que nós achamos que parece que é um peso nas nossas costas, na verdade, Deus ele estava se importando com nós, porque é através do dízimo que Deus ele abençoa a nossa vida. Pelo menos especificamente, como explica o livro de Malaquias no capítulo 3. Mas voltando ao assunto que eu falei que Melquisedeque ele representa Cristo aqui, na verdade não foi eu que falei. Se a gente for lá no livro de Gálatas, se puder também, todos puderem lá no livro no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, no capítulo 7. Até o subtítulo, não sei da versão bíblica que os irmãos estão, mas pelo menos a minha revista atualizada, ela aqui no subtítulo ela diz Melquisedeque, tipo de Cristo. Nós vemos lá o dízimo sendo dado a Melquisedeque por Abraão, e aqui diz assim, no capítulo 7 de Hebreus: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Então, eu acho que aqui, irmãos, já quebra esse bloqueio que muita gente criou de que o dízimo só faz parte da lei, Então, Melquisedeque aqui está tipificando Cristo, e esse mesmo Cristo, ele está lá no Antigo Testamento recebendo o dízimo de Abraão, E muitas das pessoas, muitos líderes por aí, querem afatigar o povo fazendo essa ausência do dízimo dentro da igreja, exatamente para cativar o povo, fazendo com que o povo não obedeça esse mandamento poderoso, porque o dízimo, irmão, ele funciona. Antigamente não funcionava na minha vida, vou colocar a minha vida como exemplo para não colocar a vida de outros. O dízimo na minha vida ele não funcionava porque eu dava o dízimo de uma maneira errada. Não de uma maneira errada em quantidade, mas de maneira errada em sentimento. O sentimento ele não era verdadeiro. Eu via Deus, irmãos, como um contador e não como um Deus verdadeiro. Eu vi um Deus como um Deus que recebia dinheiro e contabilizava tudo aquilo que eu dava para ele. E via que ele ficava na obrigação de me abençoar, porque é assim que eu e acredito que alguns de nós aqui fomos domados, ensinados a ver Deus assim, que tem que dar para Deus e Deus ele fica na obrigação de devolver aquilo que damos a ele. E nós vemos que não é assim. Mas voltando ao caso de Abraão,
nós vemos que Abraão, ele é o pai na fé, né? E muitas das vezes as pessoas dizem que pelo dízimo está somente no Antigo Testamento e não no Novo, porque eles combatem aquela passagem de Mateus capítulo 23, onde Jesus ele repreende os escribas e os fariseus que até dão o dízimo, mas eles dão o dízimo, mas deixam de fazer outras prioridades. Então a repreensão vem em cima disso. Jesus não estava repreendendo os fariseus ali porque eles estavam dando o dízimo, mas porque eles estavam deixando de fazer coisas mais importantes do que também dar o dízimo. O dízimo, ele não foi descartado por Cristo, ele não abominou, ele não aboliu, ele somente disse que não adianta você dar o dízimo se você dá de uma maneira errada, com um sentimento que não é segundo o coração de Deus, tá? Então, nós vemos que Abraão, em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 7, lá diz até que os que são filhos de Abraão, né? Abraão é o nosso pai na fé, né? E se nós somos filhos de Abraão, nós temos que agir a nossa fé tal qual Abraão também agiu. Abraão não deu o dízimo para Melquisedeque porque estava escrito numa lei. Não existia lei para dízimo, não existia mandamento, não existia ensinamento. Então nós vemos ali que Abraão foi o primeiro dizimista da Bíblia. Então nós vemos que Abraão ele deu o dízimo pela fé e não por causa da lei, e não porque Moisés, até porque Moisés veio depois. Então, se nós somos considerados filhos de Abraão, né, trazendo para o Novo Testamento, nós somos filhos da fé, nós também temos, entre aspas, porque cada um tem o seu livre-arbítrio, mas pelo menos um entendimento de crer que pela fé nós também temos que devolver o dízimo. O dízimo, irmão, como eu falei, é uma bênção. E eu vou falar mais um pouco na frente do porquê ele é uma bênção e do porquê, muitas das vezes, o dízimo ele não funciona na vida de muitas pessoas, como um dia também não funcionou na minha. Tá? Eu coloquei até aqui uma observação que lá ainda em Gênesis, no capítulo 14, tem uma referência que fala assim, né? Que Melquisedeque ele diz que sustentou Abraão com pão e vinho. Acredito que esse pão e vinho, que está sendo relatado lá no livro de Gênesis, no capítulo 14, tenha também uma simbologia com o próprio Cristo. Porque o pão vivo que desceu do céu é o próprio Cristo. O vinho também é o próprio Cristo, está sendo representado ali talvez numa simbologia, acredito até que seja. Então nós vemos que Cristo aparece literalmente ali em Gênesis 14. Posso estar errado, mas eu vejo Cristo ali em Gênesis capítulo 14. Então, tanto que Hebreus no capítulo 7, ele confirma essa explicação de Gênesis no capítulo 14. Irmãos, eu separei também aqui 3 tópicos falando a respeito de tipos de dizimistas. Eu coloquei aqui que existe 3 tipos de dizimista porque eu já fui esses 3. E talvez nessa explicação alguns dos irmãos podem estar enquadrados e pode até achar a resposta do porquê talvez alguém esteja dando dízimo ou não esteja dando dízimo por ser confundido com esses argumentos que talvez surgem na internet. Porque como nós somos livres, o Ministério da Restauração, ele não nos aprisiona a ser fechado a argumentos, porque a Bíblia ela diz que nós temos que verificar tudo que chegar ao nosso conhecimento e reter aquilo que é bom. Então, na internet tem muita gente
falando coisa boa, mas também tem muita gente falando besteira, né? E baseado nessas besteiras que na internet são publicadas, exatamente por essas duas pessoas que eu citei aqui, algumas outras também, que parece que só vão para a internet só para falar contra o dízimo. Tem algumas comunidades até na internet que só vão para falar contra o dízimo. Você não vê a pessoa falando nada além de combater o dízimo. Parece que o dízimo é uma maldição na vida dela, talvez até seja. Tanto que essas pessoas que combatem o dízimo, quando eu pergunto como está a vida dela, como é a vida delas é uma desgraça, irmãos. Elas têm até um conhecimento distorcido para poder confundir algumas mentes desapercebidas. Algumas mentes que não querem se sobrepor ou negar a si mesmo, ou se sacrificar, né? Ou se incomodar em fazer algo que Deus está pedindo. Então as pessoas costumam procurar na internet aquilo que as agradam. O dízimo não agrada muita gente. Nem todo mundo, irmão, está disposto a agradar a Deus, a dar a Deus como gratidão, tirar 10% do seu salário e entregar na igreja. Porque as pessoas geralmente estão traumatizadas. Por quê? Elas foram em falsas igrejas, elas foram ensinadas de uma maneira errada de como dar o dízimo, e pelas suas decepções, elas acabam se alimentando daquilo que é contra a palavra de Deus. Tá? Então, essas pessoas acabam se juntando, se unindo a esses líderes fracassados e acabam saindo da direção de Deus e acabam sendo desviados, acabam se tornando desviados. E você vê que o foco dessas pessoas é só combater o dízimo, é só combater o dízimo. Você vê que a maioria dos vídeos de alguma desses desigrejados é só combater a prática do dízimo, pelo menos a maioria deles, né? E você vê que os seguidores desses líderes, converse com essas pessoas, irmãos. A vida deles é completamente desgraçada, completamente enrolada. Exatamente por quê? Porque além de não ter a humildade de buscar, eles preferem deixar de consultar a Deus e pegar aquilo que agrada a eles. E o resultado surte na vida deles. Porque se a Bíblia diz que o dizimista, ele terá bênção sem medidas, irmãos, bênção sem medidas é para você ter uma vida sem você passar dificuldade. Não estou falando de prova, irmãos. Eu estou falando de uma vida estável, de uma vida aonde Deus te abençoa para você ter condições de abençoar outros. É assim que eu vejo quando Deus abençoa a nossa vida, né? Deus ele não nos abençoa. A promessa do dízimo, eu não vejo como a gente adquirir bens materiais para se exibir ou para se achar melhor do que o nosso próximo. Mas acredito que a condição que Deus nos dá é para ajudar também o nosso próximo. Eu costumo dizer que quando a gente ajuda o próximo, né, a gente está atendendo um sentimento de Deus, né? O nosso próximo, quando nós temos recursos e nós ajudamos conforme a direção de Deus, nós estamos fazendo aquilo que Deus sente. E isso agrada a Deus, isso é fazer algo com gratidão. Então, irmãos, esses 3 tópicos que eu falei que eu separei, a respeito de 3 tipos de dizimistas, foi o que eu já passei, né? E hoje eu vejo o fruto do que é ser dizimista, porque eu aprendi o que é ser dizimista, né? Eu deixei de ser da maneira que era antes, porque eu não via resultado, pelo contrário, vivi uma vida totalmente enrolada, entendeu? Eu já vivi uma condição de
trabalhar, e o salário ele não render nem 5 dias, irmãos. O dinheiro simplesmente evaporava, né? E eu ficava pensando, meu Deus, se eu sou dizimista, estou certinho, eu sou dizimista, está tudo batendo certinho, só que eu não estou vendo essas bênçãos na minha vida. Com o Senhor eu sei que não está errado, então está errado comigo. Alguma coisa eu tenho que fazer de diferente para que as bênçãos contidas neste livro se materializem na minha vida. Porque eu não aceitava que as letras da Bíblia elas ficassem mortas numa folha, elas ficassem presas numa folha. As letras da Bíblia, elas tinham que ter vida própria na minha vida. Elas tinham que pular da Bíblia e entrar no meu espírito e se materializar. Então, essa reflexão, essa oração eu fiz a Deus. E gradativamente eu fui vendo resposta. Porque eu fui sendo ensinado, fui buscando resposta daquilo que eu estava em dúvida e alcancei. Bom, para não enrolar mais, os 3 tipos de dizimistas que eu coloquei aqui é o dizimista que dá o dízimo por obrigação, o dizimista que dá o dízimo por despesa e o dizimista que dá o dízimo por gratidão. O dizimista, irmãos, que dá o dízimo por obrigação, é aquele dizimista que ele sente o dízimo como peso. O dizimista, ele sente o dízimo, quando ele vai dar o dízimo, como uma carga pesada em cima dele. Ele não devolve o dízimo como uma gratidão, com prazer, com aquele pensamento de que, poxa, graças a Deus, o que tenho hoje e o que tenho conquistado foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu forças de conquistar. Foi Deus que me deu forças de adquirir. Foi Deus que me deu condições de ter, e com isso eu posso agradá-lo e posso ofertá-lo por aquilo que ele tem feito por mim. Mas não, muitas das vezes eu vi o dízimo como uma obrigação. Chegava o pagamento do mês e lá estava eu dizendo, na minha mente, no meu espírito, caramba, tem que dar o dízimo. Como se aquele dinheiro que estava sendo separado fizesse falta na minha vida. Eu vou dar o dízimo, mas esse dinheiro vai fazer falta na minha vida, mas é obrigado a dar, então eu vou dar. Então, essa era uma das coisas que fazia falta das bênçãos contidas na Bíblia se materializar na minha vida. Até porque, lá em Deuteronômio 28, diz que as bênçãos contidas na Bíblia vão correr atrás da gente. Só que essas bênçãos não estavam correndo atrás de mim, eu que estava correndo atrás delas. Né? Eu que estava procurando essas bênçãos. Então, uma das coisas que eu consegui na oração identificar, que eu não estava levando o dízimo como gratidão, mas como uma obrigação. Não, eu sou obrigado a dar o dízimo, né? É como se Deus ele me cobrasse, né? No momento da oração, sempre na minha oração, Deus nunca parou, irmão, para falar, ó, você não deu dízimo não, hein? Mas eu sentia esse peso na consciência, a consciência me acusava de que o dízimo era uma obrigação. Mas eu entendi que essa acusação, ela não vem do Espírito Santo, de querer me impor a dar, pois eu tinha um conhecimento de que quem tem o Espírito de Deus, quem é servo do Deus vivo, reconhece que o dízimo é um mandamento. Mas o meu carnal, ele me fazia sentir de que o dízimo era uma obrigação. E isso atrapalhou muito de que essas bênçãos se cumprissem. Aliás, esse tipo de pensamento que eu carregava, ele fez retardar as bênçãos de Deus de chegar até a minha vida. Ela retardou demais, irmão. Por causa desse pensamento,
As bênçãos de Deus contidas na Bíblia era para ter chegado mais cedo na minha vida, mas ela não chegou exatamente porque eu vi o dízimo como obrigação. Então, muitas das vezes, o mandamento de Deus, que é benefício para nós, todas as regras que Deus cria, irmãos, é para nosso benefício próprio. Só que às vezes nós enxergamos como um fardo. As regras que Deus coloca nas nossas vidas, às vezes a gente enxerga ela como um fardo, mas não é. Todas as regras que Deus coloca traz benefício. Mas às vezes a nossa mente, ela nos cauteriza, ela nos limita a achar que é um tipo de opressão. E às vezes parecia que o dízimo era uma opressão na minha vida. Esse, irmão, é um tópico falando a respeito da obrigação, né? Obrigação de como se dar o dízimo. Outro tópico, irmão, era o dízimo como despesa, né? Outra coisa também importante, que deve também ser inserido, é que o dízimo, ele não é uma despesa, né? Quando eu fazia lá o cálculo das despesas que eu ia pagar no final do mês, recebi o salário e, como a maioria faz, anota no papel as dívidas, dívida de conta de água, de luz, enfim. E prescrevia todas as minhas dívidas, água, luz, telefone e tal. E também junto lá na despesa, adivinha, estava o dízimo. Eu enxergava o dízimo como despesa, né? Igualmente, como eu falei no tópico anterior, via o dízimo como um fardo, via o dízimo como um jugo. E mesma coisa, irmão, não via as promessas do dízimo se materializar na minha vida. Não via as bênçãos que até o próprio Abraão conquistou quando ele entregou o dízimo a Melquisedeque, que representa Cristo. Eu não via aquelas bênçãos que ele conquistou, eu não via na minha vida. Nenhuma bênção, aliás, nenhuma bênção, irmão. Eu não via devorador repreendido, eu não via bênção cair do céu, não via nada. Sabe o que é ter uma pessoa ter uma vida completamente estagnada? Parece que a sua vida está paralisada, você não vê nem resposta nem para frente nem para trás. Porque o dízimo, ele não pode ser uma coisa a ser entregue roboticamente. Bom, eu entreguei o dízimo, bem, tá aqui na Bíblia, tem que devolver, né? Fazer o quê? Senão Deus vai soltar, algumas denominações até diz isso, oprime o povo dizendo isso, que Deus vai soltar os devoradores para poder destruir a nossa vida, né? Então, as pessoas acabam sendo oprimidas a dar o dízimo, né? E o dízimo como despesa, nesse tópico que eu separei, ele trazia esse fardo, né? Porque às vezes a gente recebe quantidades de valores em nossas mãos e a gente pensa duas vezes se vai devolver o dízimo ou não. Às vezes a gente tem uma conta para pagar. A gente recebe o nosso salário e tá lá. Ou eu tiro o dízimo ou eu pago a conta de luz. E se eu não pagar a conta de luz, a conta vai ser cortada. E agora? Eu pago a conta de luz ou devolvo o dízimo? Qual o mais importante? Se a gente for pensar no emocional, a gente vai querer decifrar Deus de que Deus vai entender. A gente vai querer decifrar vamos decifrar Deus de acordo com os nossos sentimentos. Que Deus, ele pensa de acordo com aquilo que sentimos, e é nisso que erramos. Deus, ele não pensa de acordo com aquilo que a gente sente. E nós deixamos de cumprir o mandamento para cumprir coisas que não são prioridade. E o resultado, irmão, vai vir. Porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Aquilo que a gente prioriza,
é o que vai surtir o resultado na nossa vida primeiro. Aquilo que a gente deixa por último, a gente vai retardar que o efeito daquilo surja na nossa vida. Então, muitas das vezes a gente fica entre quatro paredes, encurralado nesse momento. Eu pago o dízimo ou pago a conta de luz? Porque talvez a nossa visão veja o dízimo como despesa. O dízimo não é despesa, por isso que o dízimo ele é considerado como primícia. Ele tem que ser retirado primeiro daquilo da nossa renda, porque ele não é uma despesa. Ele é uma gratidão, ele é uma satisfação daquilo que Deus tem feito por nós, para que a gente possa devolver a Ele. É uma gratidão, irmão, não é uma despesa. Quando a gente faz os nossos afazeres para depois tirar o dízimo, para depois o que sobrar tirar o dízimo, nós temos visto, pelo menos na minha visão, e pelo menos o que eu fazia, estou colocando também como experiência, nós vemos o dízimo como despesa. Se a gente tiramos o dízimo por último, ou secundariamente. Mas quando você tira primeiro, você está mostrando, você está dando um sinal de gratidão a Deus. Esse é um tipo de dizimista que eu já fui. E, irmão, a experiência não é nada boa. Porque, assim como no tópico passado, eu não via resposta na minha vida. Ou as coisas andavam para trás, ou ficava estagnado, mas nunca ia para frente. A coisa nunca desamarrava. Era sempre no sufoco, era sempre na necessidade, irmão. E dá para sentir quando a necessidade é por provação ou por rebeldia. As experiências nos fazem obter determinado discernimento de quando nós passamos necessidade por provação ou por negligência à palavra de Deus. Há uma diferença e dá para a gente sentir na nossa vida. Porque mesmo quando a gente passa por necessidade e é uma prova, irmão, a necessidade não é igual quando a gente está passando uma mesma necessidade na rebeldia. Porque quando a gente está na prova passando necessidade, a gente sente paz. Essa é a diferença. Quando a gente está passando necessidade na rebeldia, a gente fica atribulado. A gente fica desesperado, a gente fica atormentado. A gente fica procurando em pessoas resposta, quando na verdade a resposta está só em Deus. Porque tem coisas que por mais que a gente procure pessoas para nos ajudar, Jesus ele não vai permitir que nos ajude, porque só Ele tem condições de ajudar. Porque uma vez Ele ajudando, até pessoas ajudando, até sendo usada por Ele, mas uma vez Ele ajudando, nós teremos uma dependência de que, uma vez que Ele coloque a gente numa prova, nós teremos um aprendizado de que só a Ele nós vamos poder recorrer. Porque às vezes as nossas fraquezas, elas nos faz correr primeiramente a uma pessoa carnal e não a Deus. O nosso desespero quando acontece alguma coisa contrária, quando a gente está com uma vida estável, é recorrer a alguém, né? Então, somente quando a gente percebe que aquele alguém ou aqueles não têm condições de nos ajudar, nós colocamos a última opção de perguntar a Deus, de consultar a Deus para que Ele nos ajude, né? Acabamos fazendo de uma maneira errada. Então, irmãos, esse é o tópico do dizimista que dá por despesa. Um outro tópico aqui, irmão,
é o dízimo com gratidão, que eu separei um tópico. Eu não vou ficar lendo porque eu fiz um resumo e eu vou falar daquilo que eu lembro. Mas além de gratidão, o dízimo, gratidão, aquele que dá o dízimo por gratidão, eu acredito, irmão, que o dízimo também é uma forma de adoração. Quando nós devolvemos o dízimo, como nós obedecemos o mandamento do dízimo, nós também estamos adorando a Deus, né? Deus, irmão, não é um cobrador, né? Aonde você trabalha durante o mês inteiro e no final do mês, quando chegar no dia 30 ou no dia 5 ou no 5º dia útil, Deus ele vai te mandar uma carta de cobrança requerendo o seu dízimo. Não. Deus, ele não é um cobrador de dízimo, mas ele é o nosso rei, e todo rei merece gratidão. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, e todo Salvador, todo rei, ele, até mesmo na Bíblia, literalmente, como acontecia com os reis de Israel, eles recebiam ofertas, eles recebiam sacrifícios. Por quê? Por gratidão. Sempre saíam povos de outras cidades, iam lá presentear, iam lá, e tudo eles faziam por quê? Não porque os reis eles cobravam, mas por gratidão. E tão qual com o nosso Deus tem que ser assim, irmão. Eu coloquei até aqui, vou transmitir, eu coloquei aqui, dizimar é um ato de adoração. Um bom exemplo para isto é o caso de Jacó, que devolveu ao Senhor os seus dízimos. Ele estava adorando, como está lá em Gênesis 28. A forma de que Jacó deu o dízimo não foi uma forma de cobrança, mas sim de adoração, mas sim de gratidão. E é nesse ponto que eu quero chegar, irmão. Quando eu percebi que o dízimo deveria ser dado desta maneira, foi aí o elemento chave que eu descobri do porquê o dízimo não estava se materializando na minha vida. Porque eu estava dando o dízimo corretamente, em números, mas errado no sentimento. Essa fez a diferença. Certo nos números. Dízimo de R$10, R$1. De R$100, R$10. R$1.000, R$100, sem problema nenhum. Esse conhecimento eu obtive. Mas o sentimento estava distorcido. O sentimento ele estava completamente errado. E foi lá no sentimento que eu encontrei a resposta das bênçãos do dízimo não ter se materializado na minha vida. Desde o momento, irmãos, que eu ouvi, que eu percebi, que eu orei, que eu busquei, que eu pedi para Deus transformar esse sentimento de dentro de mim, eu comecei a ver resposta. Porque aí sim eu passei a dar o dízimo como gratidão. Eu comecei a respeitar a Deus com relação ao dízimo, porque eu não respeitava a Deus como era para ser respeitado. Eu vi o dízimo, como eu já falei, como um contador, como um cobrador de dinheiro. Então, como eu comecei a respeitar a Deus com relação ao dízimo, comecei a honrá-lo com o meu dízimo, eu comecei a ver resposta. A resposta, irmão, veio instantaneamente. As coisas começaram a fluir. Os apertos que se passavam no final do mês começaram a desaparecer, irmãos. Começou a sobrar. Começou a sobrar. Foi aí então que eu percebi a diferença. De que, sim, o dízimo, ele é no Novo Testamento, ele abrange tanta dispensação antes da lei, como na graça, mas não porque eu achava que o dízimo não estava literalmente escrito na graça, na dispensação da graça.
mas porque eu estava entregando o dízimo completamente diferente, com um sentimento completamente distorcido. E orando e buscando em Deus, acabei vendo esse resultado, que para mim, pelo menos, ficou um grande aprendizado, de que a resposta de que tanto eu precisava estava comigo mesmo, não estava com Deus. Eu vi que as promessas da Bíblia não estão mortas, não estão presas, não são apenas versículos condecorados como um quadro no museu, de que só serve para a gente ler e fica naquilo mesmo. Eu percebi, irmãos, que as letras na Bíblia, elas tiveram vidas quando eu comecei a ver e a obedecer conforme aquilo que Deus, Ele determinou, e não conforme aquilo que eu estava sentindo. Né? Para concluir, irmãos, não sei se eu estou estendendo muito. Estou estendendo muito, pastor? Não. Então, só para mim concluir, eu peguei até 2 experiências, irmão, de que eu vi 2 pessoas dando um testemunho com relação até o dízimo. E eu vou contar para os irmãos aqui agora. E os irmãos também vão ver, vão perceber qual é o problema dessa pessoa que estava dando o dízimo. Essa pessoa aqui também, irmão, estava dando o dízimo. Direitinho. Centavo por centavo. Não estava errando em nada. Até se essa pessoa achasse 10 centavos na rua, irmãos, essa pessoa, conforme ela vai relatar aqui, é um testemunho de 5 linhas, vou ler rapidinho. Se ela achasse 10 centavos na rua, ela pegava aqueles 10 centavos, ela dava um jeito, mas ela arrumava os 1 centavo e dava o dízimo. Mas ela não tinha resposta. Ela não via as bênçãos se materializando também na vida dela. Ela dizia assim, vou relatar aqui rapidamente. Não sou dizimista mais pelo simples fato. Eu tirava 10% de tudo que eu ganhava. Era fiel, 100% fiel, moeda por moeda, cédula por cédula. A cada 10 centavos que eu achava na rua, eu tirava 1 centavo e dizimava. Mas nada que é dito de bênção sobre o dízimo, contida na Bíblia, se cumpria na minha vida. Quando eu passo dificuldades, Deus não me ajuda. Quando eu estou doente, Deus não me socorre. Isso a pessoa contando, tá, irmãos? Deus não me socorre, Deus não me ajuda. Estou desempregada há anos, estou passando por dificuldades, estou passando fome, estou dependendo de pessoas para me sustentar. Deus não me abre as portas de jeito nenhum. E eu estou sendo fiel no dízimo. Mesmo sendo dizimista fiel, nada disso, Deus, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu na sua palavra. Aí a pessoa coloca aqui, fazendo isso tudo, sendo dizimista, eu também sou pastora por 2 anos. Tem algum erro aqui, irmão, no testemunho dessa pessoa? Está evidente, né? Então, a gente vê aqui que a pessoa, ela está fazendo certo, irmão. Ela está dando o dízimo. Ela está tirando os 10%. Ela está sendo fiel centavo por centavo. Mas e a vida da pessoa? Ela está dizendo que aí faz isso tudo aqui e é 2 anos pastora. E agora? Aonde está o erro? E com isso, com essas frustrações, ela sendo pastora, ela disse que não vai ser mais dizimista, porque não vale a pena. Ela é dizimista, mas não vê resultado. Qual é a graça de ser dizimista? Só que a gente percebe que essa pessoa não encontra o erro, que é ela mesma. Às vezes a gente tenta achar o erro da gente não alcançar as bênçãos através do dízimo, ou na igreja, ou talvez nessas ideologias malucas que a gente vê na internet, de que o dízimo é na lei, não é mais na graça, ou em Deus, de que Deus não está vendo, de que Deus não está ouvindo, de que a pessoa está fazendo tudo certo, mas de que Deus não está cumprindo aquilo que Ele prometeu.
Então, esse é um tipo de pessoa que precisa detectar de que o erro está nela. O título pode estar atrapalhando? Com certeza. Pois se a gente carrega um título na qual Deus não deu, nós estamos debaixo de maldição. Se estamos debaixo de alguma maldição, lógico que bênção e maldição não pode estar vinculados numa mesma vida. Ou permanece a bênção ou permanece a maldição. Então aqui está a resposta do porquê da vida dessa pessoa, que se dizia ser pastora, está nessa amarração. Um outro caso, para terminar, é de um casal aonde eles estavam passando por dificuldade, eles eram novos convertidos, tinham se desviado, depois voltaram, esse é um testemunho que eu vi na internet, e esse casal, o marido a esposa virou para o marido e falou, poxa, vamos ser dizimista. Poxa, mesmo na dificuldade, vamos ser dizimista, vamos devolver aquilo que pertence a Deus e vamos ser obedientes, a partir de hoje vamos ser obedientes à palavra de Deus. O marido concordou, não, vamos devolver o dízimo e tal. E foram seguindo as suas vidas, passando por suas dificuldades, desemprego, crise. E eles resolveram ser dizimistas. Irmãos, quando eles passaram a ser dizimistas, passaram a devolver, a honrar a Deus com seus dízimos, eles encontraram resposta. Eles encontraram resposta e todas aquelas bênçãos que a Bíblia ela nos promete, eles começaram a ver o efeito gradativamente. Mês após mês, as bênçãos dos dízimos foram se materializando na vida deles. Chegou um certo tempo que a vida deles estava regaladamente próspera, irmãos. Sobrava muita coisa. Eles tinham muita condição de ajudar muitas pessoas. Deus abençoou eles sobremaneira, conforme eles contam no Testemunhos. Eles até mostram aquilo que Deus tem abençoado. Eles até dizem, não é para nos exibir, porque a gente ajuda com os nossos recursos aqueles que precisam. Enfim. Porém, irmãos, chegou um determinado tempo da vida deles que eles estavam recebendo tanta bênção, mas tanta bênção, que chegou uma hora que o orgulho entrou. Chegou uma hora que o marido desse casal aqui, né? O marido aqui do testemunho, ele cometeu um erro grave e ele pagou caro. A esposa, certa vez, falou assim, poxa amor, Deus tem nos abençoado, né? A gente tem carro, temos casa, Deus tem nos dado uma vida confortável e graças a Deus nós temos agora uma vida estável, está tudo bem, está tudo normal. Aí o marido chegou e falou assim para ela, que nada. Não, aí a esposa falou assim para o marido, poxa, graças a Deus que Deus nos abençoou tal. Aí o marido chegou para ela e disse, que graças a Deus nada, a gente tem isso tudo aqui. Hoje nós estamos aqui almoçando com uma mesa farta, com bens, com carro para sair, com uma casa confortável. Foi graças à força do meu braço. Ele batendo assim para ela, né? Foi graças à força do meu braço. Se não fosse a força do meu braço, nada disso aqui teria acontecido. Tudo bem, irmão, passou. Certo dia, esse mesmo marido que falou que graças ao braço dele, ele conquistou todas aquelas bênçãos, ele estava num carro, fazendo uma viagem numa estrada. E o braço que ele bateu, irmão, estava para o lado de fora, numa estrada. E adivinha o que aconteceu? Ele contando o testemunho, um caminhão desgovernado veio
e bateu exatamente na porta aonde estava o braço dele para fora. Arrancou o braço dele. Aquele mesmo braço aonde ele estava dizendo que foi graças à força carnal dele, do braço dele, ele conquistou aquilo tudo. Ou seja, a honra, a glória que o casal tinha colocado em direção ou toda para Deus, ele desviou para a força do braço dele. E, irmãos, hoje ele dá esse testemunho sem aquele braço. Ele perdeu o braço dele. Então, para a gente ver que a importância de que o dízimo é para a honra de Deus, é para a glória de Deus. E por mais que achemos que o dízimo ele é uma carga, ele é um peso, irmãos, o dízimo, Deus criou o dízimo para o seu benefício, para o meu benefício. O dízimo ele foi estabelecido para o nosso benefício, não foi como peso.